your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught in the undertow, just caught in the undertow. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that you're smothering me? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, meu querido, depois você podia Bom me ensinar dia. a colocar. Depois Bom dia, você podia bom me dia. ensinar a colocar esse fundo aí, hein, cara? Te ensino sim, te ensino sim. Tá, depois você me ensina aí para sair esse fundo tosco aqui. O dia começou bem. Mal O dia sabe começou vocês, mas bem. eles estão na escola. E aí, Análise. curtiram a música? Parece que eles gostaram da seleção aí hoje, Link hein, Park é Nilson? perfeito, né? Sem dúvida. Aí, ó. Mandou bem, Genilson. Tô melhorando aí nas minhas escolhas musicais. Aí sim, Isso sim. aí, isso aí. Eu sempre gosto, né? Mas eu sou suspeito, né? Porque eu já sou velho, né? Mas... Essa galerinha aí gostar desse som, eu acho legal, hein? Sinal. Opa, já tá Você não bom deixou a demais. música toda? Que a gente precisa trabalhar um monte de ideinhas hoje, meu querido. Trabalhar o quê, moço? Sim, Negócio senhor. Tá Link Park. Fala aí, Igor. Link Park é muito bom, mano. Pessoal, Evandro, que bom. você compartilhar aí. Se você for compartilhar alguma coisa, tá liberado pra você compartilhar já, tá? Tá, eu vou compartilhar. Pessoal, então é o seguinte, eu vou abordar alguns conceitos, algumas ideias aqui, e aí depois a gente tem um momento aí de dúvidas com relação às atividades aí mais para o final, tá? Alguns alunos já me procuraram essa semana para tirar algumas dúvidas, e aí, isso, tipo o Maicon e tal, e aí, mais para o final, aí, a gente tira um momento para tirar dúvidas aí também, com relação às atividades, às entregas, enfim, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês aí. Eu vou projetar aqui, na verdade, pessoal, a versão digitalizada do nosso material mesmo, tá? Que ali já está bem organizadas as ideias e é muita coisa, tá? Então, eu vou passar por alguns pontos só para a gente discutir, porque está relacionado até mesmo com as atividades das próximas 2 semanas, né? Então, tem alguns pontos que são fundamentais e a gente não pode passar batido, tá? Só para contextualizar, hoje nós vamos comentar aí, né, conteúdos que se encontram no capítulo 3 do nosso material didático. Eu vou projetar aqui, só um minuto. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Muito bem, galera. Então, assim, como eu disse, né, a gente vai dar uma passada aqui sobre alguns pontos importantes desse capítulo 3, né, que é Pensando a Sociedade, tá? Então, dentro das competências aí, né, C4, C5, habilidades. H26, 28, 31, 32, 33, tá? Então, para começar, é importante a gente entender esse princípio aqui, tá, pessoal? Ética e razão, ética e moral, tá? Então, primeiramente,
é importante a gente entender o significado de ética e moral, tá? E aqui a gente vai, de fato, ao significado do próprio dicionário, né, que vai dizer o seguinte: a palavra ética vem do grego etike, que numa tradução aí, né, para o português, ficaria aí a ciência relativa aos costumes. Costumes, isso que está relacionado à nossa cultura, né, pessoal? Os costumes que nós seguimos, que são passados, né, de geração em geração, enfim. Então, está relacionado aos costumes. Do latim, ética, com o mesmo significado, tá? Tanto do grego quanto para o latim, o significado de ética está relacionado aos costumes, né? A ciência relativa aos costumes. Moral, do latim morale, relativa aos costumes. Então, perceba que, analisando o significado dos dois termos, ética e moral, cara, são a mesma coisa quando a gente traduz praticamente. Porém, né, com o passar dos anos e os estudos, né, voltados para moral e ética, dentro da filosofia, dentro da política, até dentro da religião, né, durante a Idade Média, a moral e a ética está diretamente ligada aos costumes daquele contexto, né, de Idade Média, que nós sabemos que estava sob o domínio da Igreja Católica, né? Então, nós estamos falando de uma moral, uma ética cristã. Hoje em dia, como se coloca aqui, né, os pensadores modernos vão fazer uma pequena diferenciação. Ética está relacionada, então, ao que é bom, ao que é justo, só que relacionada ao indivíduo, tá? Então, é algo individualizado. Enquanto que a moral abrange o conjunto de regras aplicadas ao cotidiano, ou seja, a moral está ligada ao coletivo. Então, vamos aqui, só para passar adiante, tem que ficar bem claro isso, pessoal. Moral e ética, o significado das duas palavras, o sentido, ele é praticamente o mesmo. Está ligado à questão dos costumes, né? Aquilo que é considerado certo, errado, bom ou ruim dentro de uma sociedade. Porém, atualmente, né, há essa diferenciação. A ética está relacionada mais ao indivíduo, né? Aquilo que você faz de bom e de justo enquanto indivíduo. Enquanto que a moral está relacionada às regras, né, aplicadas ao grupo, ao coletivo, tá? Então, quando nós falamos, comitês de ética, por exemplo, vocês já devem ter ouvido isso aí, né, em algum meio de comunicação, né, quando a gente fala de pesquisas científicas, de questões ambientais, né, então entra os comitês de ética. Lá no Congresso, lá no Senado, tem um comitê de ética também, né? Só lembrando, talvez a gente já tenha ouvido falar sobre isso também. Bem lembrado, meu querido, que inclusive, teoricamente, né, deveria ser um órgão de extrema competência e respeito aí, já que está lidando com as questões éticas dentro da política brasileira, né? Então, vamos pensar o seguinte: esses comitês, né, são grupos que vão discutir essas questões específicas, né, que sejam, igual, por exemplo, para a vacina da Covid ser oficializada, ela está passando por uma série de etapas, né? Parte de laboratório, depois teste em animais, depois teste em humanos, aí depois, se passar por essas etapas, né, aí vai chegar para a população. Mas antes mesmo de começar, essa pesquisa teve que passar por um comitê de ética para analisar se era viável, se era interessante, se de fato seria possível dar continuidade a essas ideias, tá? Então, pessoal, essa é a base aqui para a gente entender, né? Então, sempre lembrem disso, que atualmente a ética está mais ligada aos comportamentos, às atitudes relacionadas ao indivíduo, enquanto que a moral, regras, né, de conduta coletivas, né?
Ei, pessoal, aqui é muita coisa, eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas só para lembrar que desde a Grécia Antiga, com Aristóteles, Platão, Sócrates, que são filósofos da Grécia Antiga muito importantes, já se discutia sobre essas questões relacionadas à moral e ética, tá? Então, essas discussões já vêm de séculos, né? Não é algo do nosso momento contemporâneo somente, tá? Pessoal, eu vou saltar um pouquinho aqui, porque esse final aqui é muito importante, tá? Esse último parágrafo aqui, que diz o seguinte: atualmente, deparamos-nos com uma nova condição. Apesar de todo o avanço do conhecimento, da filosofia, da tecnologia, não necessariamente alcançamos um avanço nas relações sociais e, consequentemente, nas relações políticas, especialmente ao percebermos a ampliação dos processos econômicos, políticos, sociais e culturais, do nacional para o global. A apregoada ideia de aldeia global e o surgimento dos cidadãos e cidadãs do mundo, aparentemente mais próximos, ainda se encontra distante. Ou seja, pessoal, é muito importante essa reflexão, inclusive tem até um trechinho aqui, né, falando essa banalidade do mal aqui, que é uma teoria desenvolvida por uma filósofa que viveu o contexto da Segunda Guerra Mundial, que vai tratar justamente dessa banalidade do mal, né, como as sociedades contemporâneas vêm se acostumando, né, com o sofrimento, com a miséria, com assassinatos, com guerras, como se fosse uma naturalização disso, quando, no fundo, nós sabemos que isso não tem nada de positivo e que não deveria ser algo naturalizado ou banalizado, né? Vamos citar um exemplo que a gente está vivendo no Brasil atualmente. Nós ainda estamos em uma pandemia. E o que parece, em geral, é que o brasileiro ele ligou assim, o botão do não importo, né? Ou seja, a noção de moral do brasileiro, ela está muito, digamos, está faltando esse conceito de moral, né? Que é o que envolve as suas ações com relação ao grupo, com relação ao coletivo. E falta ética também, porque parte do indivíduo. A gente tem que sempre pensar que é o seguinte: não adianta você analisar e culpar a sociedade se você não faz uma autoanálise individual, parte do indivíduo. Então, as suas atitudes enquanto indivíduo é que vão gerar consequências dentro de uma sociedade. Então, se simplesmente você acha que usar máscara não faz sentido, que já está liberado ir para festinhas, aglomerações em lugares fechados e tudo mais, é como se você estivesse simplesmente esquecendo todo o contexto de morte, sofrimento, né, que nós ainda estamos enfrentando diante da pandemia com relação ao Covid, né? Então, é muito importante essa reflexão, né? Que por mais que a gente tenha evoluído tecnologicamente, né, filosoficamente, politicamente, nós ainda estamos muito distantes de ter relações sociais mais, digamos, saudáveis e, de fato, pensar o coletivo como algo importante, que deve ser construído, partindo das atitudes individuais, mas também agregando valor ao grupo, né? Ninguém vive, pessoal, não tem... É praticamente impossível você viver isolado socialmente, né? Por mais que você, não gosto da minha família, não tenho amigos e tal, mas você socializa via internet, por exemplo. É uma forma de socialização, né? Mas aqui nós estamos falando da ideia de cidadão e cidadania, que nós vamos chegar. Só um minutinho aqui, página 83, e aí nós já vamos para essa ideia de cidadania. Pessoal, aqui a gente vai seguindo, né, uma trajetória até chegar na ideia da Declaração dos Direitos Humanos, que inclusive é um tema de uma das atividades. Então, pessoal, foi todo um processo para a gente chegar a esse nível, tá? Então, vamos entender. A gente já viu que é moral e ética, nós vimos, então, que é importante tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, e agora nós vamos para a ideia de cidadania, né?
A ideia de cidadania está intimamente ligada aos direitos, deveres e direitos sociais, um conjunto de normas e princípios criados para reger ou regular as relações sociais. Aí ele fala, né, contudo, essa ideia vem se modificando com o passar do tempo. Pessoal, essa ideia de cidadania, ela também não vem de agora, né? Desde a Grécia Antiga, nós já temos indícios dessa ideia de cidadania, né? Então, ele traz aqui o exemplo, inclusive sociedades anteriores à grega, tá? Egípcios, babilônios, persas, né? Enfim. Por que eles citam aqui a ideia da cidadania para os gregos? Porque, pessoal, na Grécia Antiga, né, a filosofia grega ela vai se preocupar muito em entender o indivíduo e o indivíduo em sociedade. Então, os princípios de democracia surgem na Grécia Antiga. Algumas mudanças com relação à ideia de cidadania surgem na Grécia Antiga. Então, por isso, né, se discute muito a base grega, né, para a formação desses conceitos e princípios, né? Pessoal, então, na Grécia Antiga, essa ideia de cidadão já tinha um peso muito forte, né, de direitos e deveres. Dentro da ideia da democracia grega, né, havia uma participação direta, né, de cidadãos ali nas discussões e decisões dentro das cidades-estado. E a ideia de tentar resolver conflitos, né, tomando decisões em conjunto. Essa era uma base muito forte para a ideia de cidadania lá na Grécia Antiga, né? Atualmente, né, nós temos a nossa ideia de cidadania e a nossa Constituição brasileira, né, a Constituição brasileira de 88, que foi a última Constituição aprovada no Brasil, ela é o documento máximo que rege o quê? Os direitos e deveres do cidadão brasileiro, tá? E essa ideia de Constituição Nacional, né, vai surgir a partir lá da Revolução Francesa, né? Que, assim, coincidentemente, Revolução Francesa, direitos humanos, as primeiras constituições nacionais. Porque se você passa a ter direitos que são para todos, se você tem a ideia de cidadania, então cada país, né, deve ser responsável por criar um documento, né, no caso a Constituição, que vai ser a base de direitos e deveres do cidadão daquele país, né? Então, prosseguindo aí, né? Só esse finalzinho aqui para fechar essa ideia, né? Portanto, como parte de uma coletividade, os indivíduos assumem determinadas obrigações éticas e morais, que são nossos deveres, assim como têm acesso a bens civis, políticos e sociais, que são os nossos direitos, né? Então, só para ter uma noção, dentro da Constituição brasileira, nós temos deveres, né? De cumprir com a legislação vigente, de pagar impostos, de respeitar, né, as normas e regras sociais, enquanto que temos como direito, né, direito à moradia, à educação, à saúde, né, e assim por diante, só para vocês terem uma base aí, tá? E aí, para vocês verem que tudo está relacionado, então, aqui do princípio de cidadania, nós vamos partir para onde? Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, como eu disse, pessoal, os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que surgiu em 1789, tá? Inspirados, né, nas ideias do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, muito importante. Lembrando que, em 1789, nós estamos vivendo o contexto da Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surge inspirado
nesses princípios, né? Para quem aí lembra, né, dos 3 princípios básicos aí da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E esses princípios, eles são fundamentais, né, para uma sociedade viver em harmonia, né? Então, pessoal, a declaração, essa primeira declaração, então, ela surge nesse contexto, né, de 1789. E aí, aqui, só para vocês terem uma noção, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1989. Eu vou ler só esse primeiro artigo e comparar com a Declaração dos Direitos Humanos que surge já no século XX, né? Então, olha aí, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, tá? Então, esse é o primeiro documento. Olha o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que surge após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da ONU, né? E aí há uma atualizada, né, naquele documento de 1789. Olha o artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Cara, eu fico até emocionado quando eu leio esses documentos, cara, porque, assim, se a gente tivesse, assim, 10% que fosse da prática dessa Declaração Universal na sociedade hoje, cara, a gente estaria muito melhor, né? Segura aí, Genilson, estou falando muito, mas se você quiser interferir aí, fique à vontade. Não, tá de boa, tá ótimo. Eu estou passando rapidinho aqui para depois a gente ter um tempo para comentar, né? E aí, falamos do contexto de cidadania, né, no sentido global, né, partindo lá da Grécia Antiga até chegar aos dias atuais, e não tem como não falar do contexto de cidadania no Brasil, que é onde nós vivemos, né? E, pessoal, aqui a gente demorou um pouquinho para assimilar essas ideias lá da Revolução Francesa, né? Então, assim, o processo de construção da cidadania no Brasil, ela só começa a partir de 1822, que é a data aí, né, da independência do Brasil com relação a Portugal. A nossa primeira Constituição brasileira, ela só vai ser, né, outorgada, ou seja, oficializada em 1824, tá? Lembrando que nesse contexto, a Constituição, ela surge, né? E aí vai ser inspirada nessa declaração, né, dos direitos do homem e do cidadão. Porém, nós já vamos ter um problema aqui, tá? Por quê? Porque quem contribui para a oficialização dessa Constituição acaba criando aí o tal do poder moderador, né? Ou seja, no Brasil, nós já temos uma Constituição, nós já estamos livres, teoricamente, de Portugal, mas temos um rei que ainda age de forma autoritária. Porque a partir do momento em que ele coloca o poder moderador, ele está acima de todos os poderes. Então, ele ainda manda de forma autoritária. Então, a Constituição brasileira, ela surge nesse contexto, mas a prática dela, pessoal, não é bonita, tá? Ela é meio que só de fachada, só para vocês terem uma noção, né? No que diz respeito aos direitos políticos, estabeleceu-se o voto censitário masculino com eleições indiretas, ou seja, nesse contexto aqui, mulheres não votam, idosos, estrangeiros, ex-escravos, aliás, escravos ainda, né? Nós aqui ainda não tivemos a abolição da escravatura. Ou seja, uma minoria tinha direito ao voto nesse momento. Então, é uma Constituição ainda muito falha, né? Beleza, pessoal. Aí, saltando um pouquinho,
Ali no início do século XX, nós já vamos ter algumas evoluções, né? Ali no governo do do Getúlio Vargas, nós temos a oficialização dos direitos do trabalhador, né? A CLT. Isso já foi muito importante para o trabalhador brasileiro. Então, o Brasil começa a caminhar mais nesse sentido de direitos, né? De constituir essa cidadania. Porém, em 46 nós temos o golpe, né? O Getúlio, o primeiro mandato, ele entra oficialmente, depois ele dá um golpe para continuar no poder. Então, nós já temos de novo um golpe aí com relação aos direitos do cidadão, né? Depois, há todo um momento conturbado, Getúlio Vargas comete suicídio e tudo mais. Aí nós temos Juscelino Kubitschek, e depois de Juscelino Kubitschek nós temos o golpe militar de 64. E aí, mais uma vez, pessoal, os direitos do brasileiro se veem ali amordaçados, né? Todo mundo sabe que no contexto de ditadura militar nós não temos direito de expressão, muitas pessoas são perseguidas e mortas por falar o que pensam, né? O governo age de forma ditatorial, impondo, né? Você não tem direito de manifestar na rua, você não tem direito de manifestar publicamente suas insatisfações, né? E a saúde e a educação no Brasil passa por graves problemas, né? Então, é um golpe, de fato, à cidadania brasileira e aos direitos do cidadão, né? Ainda bem que, passados 25 anos, nós vamos ter o quê? A redemocratização e a Constituição Cidadã. Pessoal, então, com o fim, né, da ditadura militar no Brasil, nós vamos ter a elaboração da Constituição de 88, que é a Constituição mais atual e que está vigente até hoje no Brasil, tá? Ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque é a mais bem elaborada, com base nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, pessoal, há críticas a esse documento? Com certeza. Há um distanciamento entre a teoria e a prática? Sim. Mas esse documento, em teoria, ele é fantástico. Eu aconselho a todos dar uma lida, uma olhada na Constituição brasileira para vocês verem o quanto é um documento fantástico, tá? Só para finalizar aqui, então, falamos o contexto de cidadania desde o princípio, analisamos um pouquinho o Brasil, agora esse princípio de cidadania global, já que estamos falando em globalização, já que estamos falando em direitos universais e a cidadania global, né? Esse conceito mais contemporâneo e que, assim, só para finalizar aqui esse trechinho que diz o seguinte: os problemas a serem solucionados na contemporaneidade cada vez mais dizem respeito à humanidade como um todo. Ao mesmo tempo, a noção de humanidade e de inter-relação dos territórios e da economia, bem como o desenvolvimento das tecnologias, traz à tona a discussão de uma cidadania global, né? Que, inclusive, é um dos pontos ali de uma das atividades, né? Que era para vocês relacionarem aí o contexto, né, de globalização e como isso influencia na sua vida, no seu cotidiano. Porque, querendo ou não, hoje, nós fazemos parte de um contexto de cidadania global, a ideia de cidadão do mundo. E isso só ocorre após, né, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa ideia do direito de ir e vir, né? E hoje, com os meios de comunicação e a internet, não só fisicamente, mas via web, né? E aí, para fechar mesmo, temos 7 minutos, ai, como o tempo voa. Só para apontar alguns problemas, né, que nós temos com relação aí a esse contexto de cidadania global e cidadão do mundo. A xenofobia, que é um problema básico, esse preconceito, né, com relação a imigrantes, a estrangeiros, e de alguns anos para cá, a xenofobia no mundo tem se tornado um problema gravíssimo, sobretudo na Europa, né, Estados Unidos, com um fluxo de imigrantes muito grande. Aqui no Brasil, nós também temos fluxo, né, de imigrantes, principalmente vindos da África. Tivemos o contexto de Venezuela há um tempo atrás, e essas pessoas sofrem muito preconceito, né?
E o fundamentalismo religioso, que é um problema que também vem de séculos, mas que na sociedade atual também enfrenta graves problemas. No Brasil, a intolerância religiosa em relação a esse fundamentalismo religioso é muito forte, muito grave, sendo que na própria Declaração dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira fala que nós somos livres para seguir qualquer religião ou nenhuma e ser respeitados dessa forma, tá? Opa, falei demais. Agora vamos aí às dúvidas, questionamentos e tal. Bora lá. Falar de cidadania, de direitos, acho que é muito importante na cultura da nossa vida, vamos dizer assim, quando eu falo nessa altura, no sentido das grandes transformações que a gente vem acontecendo no mundo, né? Então, falar em direitos fundamentais, uma outra coisa, pessoal, quando se fala em direitos fundamentais, Declaração Universal dos Direitos Humanos, nada a ver se você tem alguma crítica a algum grupo defensor de direitos humanos, seja ele qual for, onde for, né? Porque só fazer essa observação, porque tem muita gente que vê algumas postagens nas mídias sociais, fala, todo mundo, os defensores dos direitos humanos, estão defendendo bandido. Muito cuidado, defender direitos humanos é defender o direito fundamental individual e coletivo, tá? Então, tomem cuidado com expressar esse tipo de crítica, porque quando a gente fala em direitos universais de direitos humanos, a gente está falando de direitos meu, seu, nossos direitos, né? Então, só tomem muito cuidado com esse tipo de crítica com relação a grupos que defendem algumas situações e você não concorda ou não com aquela defesa, tá? Então, não generaliza com relação aos direitos humanos. Esses direitos humanos ele é fundamental para a gente ter uma organização, né, de mundo, de sociedade mundial e dentro de qualquer país. Muito, muito bem lembrado, Genilson, porque, de fato, hoje há uma banalização, uma desmoralização dos direitos humanos e dá a entender que aqueles que ainda insistem em defender esses direitos são comunistas, enfim, cria-se uma série de coisas em cima e a gente tem que tomar muito cuidado, porque como eu tentei mostrar, pessoal, foram séculos para a gente chegar aonde chegamos, para ter uma noção de que direitos devem ser universalizados e a importância disso para os cidadãos do mundo, né? Você vir anular isso é muita, digamos assim, chega a ser egoísta mesmo, né? Você não pensar no próximo, né? Evandro, a discussão está interessante, mas tem gente com dúvida com relação às atividades. Vamos lá. Principalmente a do cartaz. Pessoal, a ideia do cartaz é a gente falar um pouquinho sobre a questão da desigualdade no Brasil, né? Então, você vai desenvolver um cartaz online, uma forma de apresentação, que você vai expor um pouco disso. Evandro, você quer falar um pouco mais? Então, alguns alunos vierem perguntar, pode utilizar programas e tal? Pode. Assim como você pode fazer o cartaz manual e tirar uma foto, uma resolução legal e tal. Quanto a isso, está em aberto. Mais importante são as ideias. Diga aí, meu querido. A parte do cartaz é aquele do projeto de apresentar a estrutura social e desigualdade no Brasil, né? Aí eu vou fazer o cartaz daquele e aquele outro do fazer dos direitos humanos, que eu vou ter que escolher um artigo e falar, eu posso fazer digital também? Aquele lá é o envio de arquivo, né? Aí sim, pode ser em PDF, pode ser em Word. Os dois, né? Beleza, os então. Os dois. Isso. A diferença é que dos direitos humanos você pode fazer no Word, no PDF, ou você pode fazer manual também, digitalizar e postar lá. O cartaz, aí ele tem que estar mais preparado visualmente. Formato para cartaz, né? Isso. E a ideia é de falar sobre a desigualdade no Brasil, desigualdade social, que é um dos grandes gargalos, vamos dizer assim, os grandes pontos do Brasil é você pensar nessa dimensão que o Brasil e as suas desigualdades, principalmente desigualdades sociais, né? De um país que tem muitas riquezas, de um país que tem muitas
vamos dizer assim, características produtivas que a gente já falou aqui, mas ao mesmo tempo tem uma grande parcela da população que não tem acesso à educação, não tem acesso à infraestrutura, saúde, vive em áreas periféricas, né, sofrem toda essa questão da desigualdade social. Então, você expõe um pouco disso, né, com relação a essa desigualdade, que ela é histórica, mas é uma desigualdade que não tem políticas para amenizar essas condições. Beleza, só lembrando, pessoal, as geeks estão abertas até terça-feira. As duas outras atividades que eu envio de arquivo e o cartaz é até dia 24, e um bate-papo apresentando as ideias dos cartazes dia 27, tá? Então, fiquem ligados nessas datas. Aulão amanhã, esperamos vocês lá, tá? E qualquer dúvida que persistir, me procure o Genilson, estamos aí para ajudá-los. Um ótimo final de semana, bons estudos e até a próxima. Valeu demais a participação de vocês, galera. Muito obrigado mesmo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.